Numa altura em que toda a comunidade de desenvolvimento web está muito focada no JavaScript, no React, no Vue, no Angular, no Node.js, Dino, etc., eu venho trazer aqui mais uma playlist relacionada com PHP, neste caso concreto com a framework CodeIgniter. É uma framework que eu utilizo a nível profissional e que, portanto, em relação à qual eu posso trazer aqui alguns inputs muito interessantes que vocês podem aproveitar, obviamente, para depois decidirem que tipo de ferramentas é que devem usar no vosso desenvolvimento web. Bom, esta playlist vai se chamar CodeIgniter Dicas e Soluções. É uma playlist sem postagens diárias, dependendo do tipo de informação que aqui trouxermos, poderá haver necessidade de facto de haver aqui postagens de alguns vídeos em sequência, mas é uma playlist desinteressada, isto é. A razão de ser desta playlist é principalmente a seguinte: nós não vamos aprender a trabalhar com o CodeIgniter a partir do zero. Não é uma playlist para ensinar a trabalhar com o CodeIgniter. Para isso tenho uma playlist disponível no meu canal para essa finalidade. O objetivo aqui é aprofundar os conhecimentos da framework. Okay? Então, neste caso, a nível profissional, eu próprio sinto necessidade de ir investir um bocadinho mais de tempo na parte da documentação, no sentido de acrescentar mais informações e mais detalhes aos conhecimentos que eu já tenho, e com isso eu vou partilhar convosco também. Nós vamos desenvolver esta playlist com dicas e pequenos projetos para desenvolvimento de soluções web. Qual é a principal finalidade deste tipo de dicas e pequenos projetos? Não é só sabermos utilizar o CodeIgniter, mas sim que estratégias é que vocês podem utilizar para conseguir atingir determinados objetivos, ok? Então, às vezes, vamos estar a trabalhar com PHP puro dentro do universo do CodeIgniter e vocês vão ficar a perceber quais são as estratégias que nós podemos utilizar para atingir determinadas funcionalidades. E vamos também utilizar esta playlist para dar algum destaque a novidades que vierem a surgir na evolução da framework com novas atualizações. Quais são os requisitos necessários? Bom, aqueles que vocês já devem calcular: HTML, CSS, o JavaScript, o PHP, como é óbvio, também o MySQL, que é por natureza um dos sistemas de gestão de bases de dados mais utilizados no desenvolvimento web. Vamos também ter aqui algumas intervenções com o terminal, vamos ter aqui Git, vamos ter aqui uma série de coisas. Vamos ter aqui o Laragon como o ambiente de desenvolvimento, o Visual Studio Code, o ADSKL, o Visual Studio Code neste caso como editor de código, o ADSKL como software para conexão com o servidor de MySQL. Vamos também ter aqui intervenções com Git. É importante que vocês nos dias que correm tenham uma noção, no mínimo uma noção básica de como é que se faz um commit, um push, um pull, etc. Vamos saber utilizar, obviamente, o Composer, vamos explorar tudo isso e vamos utilizar o Google Chrome e as suas ferramentas de desenvolvimento para irmos controlando a nossa aplicação. Bom, há uma questão que normalmente surge sempre que se traz o assunto PHP à baila, que é o seguinte: porquê estar a aprender CodeIgniter se nós temos uma framework chamada Laravel, que é nada mais nada menos que a framework mais conceituada do mercado? Ambas são frameworks full stack de PHP, isto é, permitem desenvolver soluções completas de front-end e back-end. O Laravel é mais conceituado, ou é uma framework mais conceituada e com mais procura de mercado. Isto é, se vocês querem desenvolver conhecimentos de uma framework de PHP para irem depois profissionalmente trabalhar para uma empresa, eventualmente vão encontrar mais procura de pessoas que saibam trabalhar com o Laravel do que, obviamente, com o CodeIgniter. Isso é absolutamente indiscutível. O facto é que o Laravel tem uma curva de aprendizagem bastante mais complexa do que o CodeIgniter. Com o CodeIgniter vocês podem aprender princípios básicos da utilização de uma framework e depois mais facilmente conseguem entrar dentro do Laravel. Pesem embora ainda também o facto de que, em alguns casos, não se justifica, por exemplo, utilizar o Laravel, porque é uma framework bastante mais robusta. Bom, mas vamos ver isso mais à frente. O CodeIgniter tem o padrão MVC, embora não seja obrigatório utilizá-lo por completo, padrão Model View Controller, tem uma configuração, uma preparação do seu ambiente de desenvolvimento bastante simples, permite o desenvolvimento muito rápido de soluções e é muito fácil de aprender, tem uma documentação excelente. Já no caso do Laravel, as suas principais características é o facto de ter uma arquitetura mais limpa em termos de código, também mais robusta, eu disse mais complexa de aprender porque tem um conjunto de conceitos que já vêm dentro da própria framework que vocês têm que aprender, e com um grande ecossistema, que é aquilo que o CodeIgniter não tem. O que é este ecossistema? É um conjunto de packages, bibliotecas, ambientes, etc., que vocês podem agregar ao Laravel e que vos permite criar, por exemplo, uma solução de autenticação que já está quase toda feita out of the box, ok? Neste caso, no CodeIgniter, vocês terão que escrever a vossa solução, embora, na maior parte dos casos, seja até um exercício interessante. O CodeIgniter, e é importante terem atenção a isto,
tem, por norma, uma performance mais rápida do que o Laravel. Algumas razões para que isto aconteça. O Laravel é uma framework mais robusta. Sendo mais robusta, tem um conjunto de funcionalidades que carrega por defeito, ou por padrão, como lhe queiram chamar, que por vezes são desnecessárias para as pequenas aplicações que nós estamos a fazer. Então é a mesma coisa que nós, para fazer uma analogia à realidade, é a mesma coisa que se nós tivermos a necessidade de nos deslocarmos durante 1 km, eventualmente poderemos ir de bicicleta e não necessitamos de ter um Fórmula 1. Sendo que aqui o carro da Fórmula 1 é o Laravel. Ok? E o CodeIgniter seria a nossa bicicleta. Ainda assim, a nossa bicicleta, se for apetrechada de um bom motor, é capaz de andar bastante rápido. E por conseguinte, aqui o CodeIgniter tem de facto, por norma, uma performance mais rápida do que o Laravel. Há aqui um dado, por exemplo, uma curiosidade. O Laravel tem agregado à parte do front-end um template engine chamado Blade. É mais um layer por cima da camada de visualização. O que é que isto significa na prática? Enquanto o CodeIgniter faz um output de HTML e PHP puro, o Laravel ainda passa por uma interpretação dentro do template do Blade para depois apresentar as views, isto é, a parte visual. E, portanto, tem aí sempre algumas quebras de performance. Claro que estamos a falar em questões de microsegundos. Bom, o CodeIgniter é essencialmente mais indicado para projetos de pequena e média escala, enquanto o Laravel para projetos de média e grande escala. Okay? Quando vocês vão desenvolver uma página de internet muito simples, se calhar não justifica termos o Laravel. Pode ser uma solução para termos aqui o CodeIgniter, mas mais uma vez volto a frisar, eu a nível profissional já desenvolvi várias soluções utilizando exclusivamente o CodeIgniter e são soluções com grande escala, ok? Portanto, aplicações bastante robustas. Portanto, esta é a ideia desta playlist. Eu no próximo vídeo vou-vos mostrar como é que eu preparo, de uma forma desinteressada, como é óbvio, vou-vos mostrar como é que eu preparo o meu ambiente de desenvolvimento, para eventualmente vocês conseguirem ir apanhando pelo meio algumas dicas que poderão melhorar os vossos próprios ambientes de desenvolvimento.